E o governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que está em contato neste momento tanto com Israel quanto com os palestinos. O Kremlin diz buscar resolver o conflito no Oriente Médio, que já deixou mais de 1.500 mortos. Vou conversar com o Luca Bassani, nosso correspondente que está em Munique, na Alemanha. Luca, como a Rússia pretende participar, entre aspas, dessas conversas? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Realmente, os russos tentam, apesar da guerra que fazem dentro da Ucrânia, negociar a paz na região do Levante, no Oriente Médio, considerando também os seus interesses regionais naquela localidade. Nós vemos que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o país condena todos os ataques do Hamas a Israel, mas ao mesmo tempo que é necessário achar uma solução duradoura para a questão palestina e apenas uma criação de dois estados com a legitimidade do povo palestino considerada pela comunidade internacional é a única maneira de se evitar uma escalada para fora dos confins de Israel e também, obviamente, evitar com que no futuro isso volte a se repetir. De qualquer maneira, não vemos que, por parte da Rússia, nenhum plano concreto dado pelo Kremlin, que ressaltou as suas boas relações tanto com a autoridade palestina, com o povo palestino pela sua luta histórica, segundo o que foi dito pelo próprio Kremlin, como também com o Estado de Israel, um Estado que também recebeu tantos russos que acabaram se nacionalizando por conta da forte presença de judeus, tanto no antigo Império Russo como também na União Soviética. Nós vemos que essa guerra também pode ter efeitos dentro das questões europeias, principalmente na Ucrânia, o quanto de financiamento deixará de ser dado a Volodymyr Zelensky e aos soldados ucranianos para se ajudar a Israel, ou até mesmo quanto essa questão da mídia voltar os seus olhos para Israel e esquecer-se um pouco da questão ucraniana pode também favorecer os russos no campo de batalha. É importante mencionar também que ontem o presidente Zelensky, ao mandar sua solidariedade ao povo de Israel, e Zelensky também é um judeu, falou que os atos de terrorismo perpetrados pelo Hamas são também muito semelhantes àqueles atos de terrorismo que acontecem dentro da Ucrânia com a população civil através dos soldados russos. Esses paralelos foram refutados pelo Kremlin e, obviamente, que nós vamos continuar acompanhando todo esse imbróglio geopolítico que pode continuar crescendo, considerando também os dois lados que se formam neste conflito agora no Oriente Médio. Agora, Luca Bassani, como que as outras autoridades têm se manifestado aí na Europa em relação a esses ataques que continuam? Porque nesse momento, por exemplo, a gente estava vendo uma contraofensiva de Israel, já que estas são imagens ao vivo ali da faixa de Gaza. Mas há informações também de que Israel possa sofrer novos ataques diante não só do grupo Hamas, mas de outros grupos que estão em outros locais, como aquele que permanece no Líbano, o Hezbollah. E essas autoridades europeias, como têm se manifestado e se posicionado em relação a essa guerra? Nós vemos até agora que tanto a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente Emmanuel Macron da França e o chanceler Olaf Scholz, as três maiores lideranças dentro da União Europeia, se manifestaram favoravelmente a Israel, mandando as condolências às vítimas e também dizendo que os ataques terroristas do Hamas não serão aceitos pela comunidade internacional. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que a União Europeia já classifica há muito tempo o Hamas como uma organização terrorista. Por isso, esse tipo de fala, ele já é esperado, obviamente, até por questões históricas. No Reino Unido, Rishi Sunak, o primeiro-ministro, também convocou uma reunião de emergência e disse que vai providenciar toda a ajuda necessária que for requisitada por Israel. A preocupação é que dentro da Europa isso possa também causar algum tipo de conflito dentro das populações muçulmanas e até mesmo populações árabes que vivem na Europa e também tem um alinhamento praticamente automático com a causa palestina, inclusive com várias manifestações acontecendo aqui em Munique, em Berlim, em Paris, no Reino Unido e também alguns negócios judeus sendo vandalizados, um discurso antissemita que surge e pode, obviamente, causar questões complicadas para as polícias, para os órgãos de inteligência que querem ao máximo evitar com que ataques terroristas também aconteçam em solo europeu, como aconteceram durante os anos passados por outros grupos fundamentalistas, grupos radicais. É uma questão complexa, muitos também estão envolvidos em esforços de repatriação de seus nacionais. Muitas vezes a União Europeia realiza isso de maneira conjunta. A Itália já conseguiu fazer com que 200 italianos que estavam em Israel voltassem à Itália durante esta terça-feira, além, é claro, de outros países que têm buscado alternativas
considerando a dificuldade de você organizar, conseguir localizar todas essas pessoas e também dar ajuda àquelas que ficaram eventualmente feridas. Nós sabemos que, por enquanto, são vários nacionais europeus que estão entre as vítimas, tanto sequestradas quanto aquelas que foram assassinadas durante os atos do sábado, e muitos desses países querem respostas, inclusive a Alemanha começando uma investigação sobre o terrorismo realizado pelo Hamas, já que nas leis aqui nacionais, quando um cidadão alemão está envolvido em um crime, no caso de um assassinato, um sequestro, as autoridades alemãs têm também obrigação de ajudar no processo investigativo. A gente vai continuar acompanhando as imagens muito fortes durante esses 3 dias e, com certeza, isso terá uma repercussão também muito ampla em todas as questões regionais e globais. A Europa também pensando sobre a possibilidade de uma nova onda migratória de refugiados, tudo isso que pode ampliar as tensões internas e políticas e que vem sendo também corriqueiramente assuntos do debate da sociedade civil europeia. Luca Bassani, rapidamente, o Fábio Piperno tem só uma pergunta para você antes da gente te liberar, para você poder apurar mais e depois conversar conosco. Fala, Piperno. Luca, tudo bem? Até que ponto a Europa, e principalmente essas grandes democracias ocidentais que você acabou de citar, acompanham a posição da Turquia, que tenta se credenciar como uma mediadora, ao mesmo tempo e que, inclusive, promove novos ataques contra populações curdas que habitam a Síria? Exato, Piper. Não só as populações curdas da Síria, mas apoiam diretamente os azerbaijanos na sua questão contra os armênios. Lembrando também que o genocídio armênio foi um dos piores que nós tivemos durante o século XX, conjuntamente com o Holocausto. A posição da Turquia é sempre muito delicada, até porque, apesar da posição secular, muitas vezes adotada pela República Turca, fundada por Mustafa Kemal Atatürk após o final da Primeira Guerra, o Erdogan tem um discurso, às vezes, extremado em relação às questões religiosas, mas ele tem medo que isso entre em seu território e se transforme também em violência, em banho de sangue. Portanto, ele tenta mediar os conflitos. Ele, que outrora já foi também mais próximo do Hamas, tentou se afastar e pede, assim como a Rússia, assim como a China, e também uma posição bem parecida com o Brasil, que haja uma desescalada da violência e que as conversas para a paz comecem o mais rápido possível. Já os países europeus, eles veem essa postura da Turquia como algo não muito positivo. O bom seria o alinhamento direto com a Europa, com os Estados Unidos apoiando o Estado de Israel, mas sabem que isso não é possível, então é o menor dos males uma posição neutra, se compararmos com a posição do Irã, por exemplo, que aplaudiu esses ataques, e também há ainda investigações da inteligência britânica, americana, para ver se há alguma relação direta do governo de Teherã com os ataques promovidos no sábado. Então é um mal secundário a essa posição de neutralidade da Turquia, que já adota essa mesma postura há algumas décadas. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Se tiver novidade, chame a gente ao vivo aqui. Bom trabalho para você aí em Munique.